Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Efésios, versículo por versículo. E que bela sequência de estudo nós estamos tendo aqui, meus irmãos, neste livro de Efésios. Já há algum tempo nós não tínhamos uma sequência como essa. E nós estamos examinando o primeiro capítulo de Efésios, especificamente a seção ou perícope que cobre os versículos 4, 5 e 6, cujo assunto principal, conforme em tela aqui atrás de mim, é a predestinação em Cristo. A quantidade, meus irmãos, de tesouros espirituais que há só aqui nesse primeiro capítulo, exige que nós nos aprofundemos no texto bíblico, do mesmo modo que o escavador escava as profundezas da terra para encontrar as pedras mais preciosas. E é por isso que esta é a terceira vez que nós estamos olhando para o assunto da predestinação em Cristo nessa passagem. Então, o versículo que agora nós temos que encarar é o de número 5. Pegue a sua Bíblia então e acompanhe a leitura do texto bíblico. Vamos ler a partir do 3 para que você tenha a noção daquilo que antecede o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Até aqui nós já examinamos, e agora entramos no verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos orar mais uma vez. Ore por mim, ore por você, para que estejamos aqui recebendo do Senhor aquilo que precisamos. Pai, mais uma vez nós vamos a Ti em nome de Jesus, cônscios da nossa necessidade, da fraqueza e do pecado na nossa carne ainda, remanescente, que nos impede de desfrutarmos de uma plena comunhão com o Senhor. Mas Tu, na Tua misericórdia, ó Deus, decidiu se revelar a nós e tem falado conosco por meio da Tua palavra. Assim, humilhado como estamos aqui diante do Senhor, pedimos que tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas do Teu Evangelho. Não esconda nada de nós, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra, Senhor. E queremos seguir crescendo no Senhor até o nosso alvo, que é Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. A primeira coisa, meus irmãos, que nós devemos fazer ao abordar essa declaração é situá-la em relação ao todo. O versículo 5, ele está em íntima conexão com o versículo anterior. O versículo 5 é uma descrição adicional do fato de que Deus agiu antes da fundação do mundo para colocar os eleitos diante dele, santos e irrepreensíveis em amor, restaurando assim a posição e privilégios que nós tínhamos originalmente, que o diabo destruiu ao convencer Adão a se rebelar contra Deus no Éden. Em outras palavras, o versículo 5 é uma explicação adicional quanto ao propósito da eleição. Paulo já disse que o propósito da eleição é que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Mas isso não é tudo. E antes de nós avançarmos, permitam-me lembrá-los que eu comparo essa grande passagem pela qual nós estamos passando,
que vai do verso 3 ao 14 do primeiro capítulo, eu a comparo como a escada do sonho de Jacó, cujo topo tocava nos céus. Você conhece essa passagem do Antigo Testamento? Aqui Paulo nos leva de degrau a degrau as bênçãos espirituais que nós temos nas regiões celestiais. É a escada entre o céu e a terra. É como se ele dissesse: cristãos efésios, vocês têm uma infindável fortuna em Cristo Jesus, mas eu não vou despejá-la de uma vez sobre vocês, não vou fazer isso de uma única vez, eu vou dar-lhes cada tesouro de cada vez, um de cada vez eu vou dar a vocês. Ele poderia, porém, simplesmente ter dito numa única frase que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, as quais são eleição, santificação, inculpabilidade, adoção, remissão de pecados e o poder do Espírito Santo. Está tudo aqui inserido nessa passagem que vai do 3 ao 14 do primeiro capítulo. Mas, como um mestre por excelência, Paulo sabia que quanto mais devagar ele fosse na sua apresentação dos tesouros espirituais e na explicação de como esses tesouros vieram até nós, mais impacto ele iria causar na vida dos crentes. Então nós devemos acompanhar aqui a cadência do apóstolo e passar por essas riquezas espirituais paulatinamente, frase por frase, para que conheçamos e computemos um a um os tesouros que nós temos em Cristo Jesus. Já nos foi dito que fomos escolhidos com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus em amor. Isso é algo estupendo, porque significa que não apenas nós devemos, por obediência a Deus, ter uma natureza santa semelhante à de Cristo, mas também significa que é uma garantia de que nós, inevitavelmente, vamos participar da natureza divina e que nada pode nos despojar da nossa herança espiritual, até nós tomarmos posse dela completamente na glória vindoura. Isso por si só, meus irmãos, já é algo grandioso, algo maravilhoso. Mas então o apóstolo abre mais uma câmara da casa do tesouro, do palácio do Rei da Glória, e nos mostra o que nós temos aqui no versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Uma das coisas que eu acho maravilhosa nisso tudo é que Paulo está introduzindo aqui esses grandes termos teológicos, meus irmãos, eleição e predestinação, para crentes simples e comuns, a maioria dos quais eram escravos lá no primeiro século. Uma grande população da igreja cristã era formada por escravos no primeiro século. E logo na introdução dessa carta, ele já apresenta essas grandes doutrinas essenciais da fé cristã, mas que para nós, crentes modernos ou para a igreja moderna, parecem extremamente amedrontadoras e difíceis de entender. De fato, meus irmãos, a gente precisa reconhecer que nem tudo que Paulo escreveu é de fácil compreensão, até mesmo para os seus colegas apóstolos. Você sabia disso? Ouça o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3, versos 15 e 16. Pedro diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Olha a humildade de Pedro aqui. Ele escreve, da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm, atenção aqui, algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Que declaração intrigante nós temos aqui, meus irmãos. Se até para Pedro, que era um apóstolo cheio do Espírito Santo, e que estava com a mente inspirada e iluminada para receber revelações divinas, alguns ensinos de Paulo eram de difícil compreensão, quem dirá para nós aqui, meros mortais, por assim dizer.
E as doutrinas da predestinação e da eleição são alguns desses assuntos difíceis do ensino paulino, dos quais Pedro fala na sua segunda carta. Daí a razão de Paulo em Romanos 9, antecipar que algumas pessoas ficariam confusas e profundamente reflexivas, levantando objeções contra a doutrina da eleição na forma que o apóstolo apresentou a elas. E por isso Paulo também formula uma resposta apropriada a esses interlocutores imaginários lá em Romanos, capítulo 9, do verso 18 ao 21. Se você quiser conferir, abre esse texto enquanto eu tomo uma água aqui. Romanos 9, 18 a 21. Diz assim: portanto, Paulo está falando aqui com um interlocutor imaginário, que ele projeta levantando objeções. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? E aí Paulo responde a essa objeção imaginária. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Olha só a argumentação de Paulo aqui. Portanto, à medida que nós avançarmos nesta carta, meus irmãos, você será lembrado que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus, e isso exigirá que você eleve os seus pensamentos, que queime os seus neurônios, por assim dizer, e que você esteja em espírito de oração, pedindo a Deus uma medida maior de entendimento para compreender algumas coisas profundas e difíceis da palavra de Deus, das quais eu não pretendo fugir, mesmo que eu não tenha suficiente clareza em conseguir explicar tudo para vocês. Uma abordagem superficial das vai ser completamente inútil, a menos que nós reconheçamos que há algumas coisas difíceis de entender nas Escrituras e que nós somos comandados a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E não espere crescer na graça e conhecimento de Cristo apenas fazendo uma leitura superficial da Bíblia, ainda que você o faça a cada ano. Aproximar-se da Bíblia, meus irmãos, para meramente fazer leitura dinâmica é a coisa mais inútil que alguém poderia fazer para alcançar mais graça e conhecimento de Cristo. A Bíblia não nos foi dada para nós fazermos leitura dinâmica dela. A Bíblia nos foi dada para que nós a estudemos, conheçamos a vontade de Deus e a praticamos. Leitura dinâmica não é suficiente. Nós devemos estudar cuidadosamente as Escrituras, com espírito de oração, com devoção sincera, com coração puro, com humildade, independentemente de idade ou de tempo de conversão, porque nela nós temos a vida de Deus, a vida eterna. E a vida eterna, diz o apóstolo João, é esta em João 17,3, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, aperte seus cintos, vire o chapéu para trás e não espere ter aqui em Efésios algo superficial, quase de autoajuda e, portanto, inútil, como Café com Deus Pai ou Bom Dia Espírito Santo, livros nos quais não se lê uma linha de evangelho. Você não encontrará nesses devocionais superficiais e enlatados essas grandes palavras do evangelho: eleição, predestinação, adoção, redenção e etc. De fato, devocionais desse tipo são um reflexo, meus irmãos, tristemente, de que parece que os evangélicos estão anestesiados para essas grandes doutrinas profundamente consoladoras e revigorantes. Mas aqui em Efésios você tem isso e muito mais. Você tem consolo, você tem exortação, você tem auxílio, e tudo isso vem do alto para nós. Aqui nós temos o glorioso plano de Deus sendo exposto e a maneira estupenda como Ele executou seu plano em nosso favor. Diga-me, o que seria mais glorioso do que nós contemplarmos isso? Somente alguém com grave deficiência cognitiva ou sensorial, ou um cadáver, seria capaz de apreciar a beleza do trajeto do sol que se move do nascente ao poente, como um noivo que sai dos seus aposentos, diz o salmista no Salmo 19:1, e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Só alguém que tem essa deficiência seria capaz de apreciar
isso. Só alguém com insensibilidade espiritual seria capaz de apreciar o plano de Deus. Só alguém poderia ficar face a face com a realidade estupenda do que Deus fez por nós em Cristo, como está aqui em Efésios, e se aborrecer completamente com isso, achando que é uma grande perda de tempo. Mas se você é um crente verdadeiro e você deseja amadurecer, você não vai achar isso perda de tempo, a menos que algumas coisas a princípio sejam difíceis de entender. Porque no final das contas o crente compreende as coisas do Espírito de Deus, diz a Escritura. E ele também tem fome de se alimentar mais delas. E à medida que você entender essas coisas, você vai poder se firmar na fé e se regozijar nisso tudo com a maior alegria, sendo isto que você tem aprendido a maior e mais maravilhosa expressão do amor que você já viu na sua vida. O apóstolo, meus irmãos, ele está escrevendo uma carta àqueles crentes efésios exatamente com esse objetivo. Um objetivo pastoral, para ajudar aqueles crentes a firmar a sua fé num contexto em que havia diversas religiões pagãs, e ele também está escrevendo para que eles se alegrassem mesmo em meio às perseguições e problemas da vida. Esse período de início da igreja primitiva é um período de perseguição, às vezes pendular, às vezes se intensificava, às vezes diminuía, mas sempre havia perseguição. E Paulo quer encorajá-los a passar por isso, a se alegrar naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, independentemente das circunstâncias. Os cristãos primitivos estavam vivendo num mundo caído, assim como você e eu, continuamos vivendo no mundo caído neste século 21. E eles tinham que enfrentar diversos problemas no dia a dia. Então os escritores do Novo Testamento escreveram para ajudá-los a compreender o que Deus fez por nós em Cristo. Eles não começam com os problemas das pessoas. Eles não começam com questões práticas. Paulo e nenhum dos outros escritores do Novo Testamento, eles falam primeiro de quem é Deus, o que Ele fez por nós, e em consequência disso, qual é a nossa posição agora como cristãos, e como nós podemos viver de modo agradável a Deus num mundo como este. Havia, portanto, essa preocupação pastoral de Paulo com as almas dos crentes efésios aos quais ele estava escrevendo. O apóstolo não estava aqui interessado em simplesmente despejar termos teológicos e introduzir polêmicas infrutíferas. Na verdade, o que está por trás dessa carta aos Efésios e de cada uma das cartas que Paulo escreveu, reitero, é um profundo desejo pastoral de que os crentes tão somente compreendessem que Deus agiu em Cristo e que eles agora têm uma nova natureza e posição em Cristo Jesus. E se eles realmente entendessem isso, meus irmãos, eles poderiam começar a vencer tudo aquilo que os abatia. O mundo, a carne, o diabo, que vem na forma de ansiedades, vem na forma de tentações, vem na forma de luxúria, de imoralidade, eles poderiam vencer tudo isso, se eles compreendessem o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E assim, com esse objetivo pastoral, o apóstolo introduz essa grande declaração e nos predestinou para ele para a adoção de filhos. E com a mesma intenção pastoral, Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, 27, sobre essa doutrina: falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. E naturalmente, à luz disso, nós devemos nos perguntar o que significa ser predestinado, então. A palavra predestinação vem de duas palavras gregas. O prefixo traduzido como pré significa antes, de antemão. E a palavra destinação no grego é horizo, de onde vem a nossa palavra horizonte. E significa estabelecer, demarcar ou determinar um limite. Portanto, o termo predestinação significa escolher de antemão ou determinar algo do tempo ou da sua ocorrência. Paulo está dizendo aqui que Deus prefixou um limite dentro do qual os eleitos estariam unidos a ele, seriam abençoados, assim como quando você olha por horizonte, o horizonte parece unir mar e céu. De fato, o salmista diz, você conhece esse salmo e essa passagem: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. Uma outra coisa na qual nós devemos concentrar nossa atenção é que a palavra predestinação aqui não é um sinônimo de eleição, mas é uma atividade anterior à eleição.
Essa palavra aqui, predestinação, refere-se à totalidade do supremo propósito de Deus para a igreja. Em outras palavras, se a eleição é um motivo porque nós nos tornamos cristãos, a predestinação é o motivo porque Deus nos elegeu em Cristo dentre a raça humana caída. Percebem a diferença aqui? Uma outra maneira de expressar isso é dizer que a predestinação é o plano propriamente dito que estava idealizado na mente divina. E a eleição é a atividade inicial através da qual Deus executou o plano que estava na sua mente. Meus irmãos, há algo mais consolador do que saber que tudo está nas mãos de Deus e que tudo que acontece aos crentes é propósito de Deus para eles? Há algo mais consolador do que isso daqui? Nós falamos de Deus como aquele que criou todas as coisas, mas pouco nós falamos de Deus como aquele que predestinou todas as coisas. Mas é o mesmo Deus. Deus é tanto Criador quanto o soberano que determina todas as coisas. Portanto, assim como nós nos consolamos com as conhecidas palavras do Salmo 139, que diz que de modo assombrosamente maravilhoso nós fomos formados, nós devemos também tirar consolo e encorajamento das palavras de Paulo aqui em Efésios 1:5, de que tudo é controlado pelas mãos de Deus, especialmente a salvação. A soberania de Deus é o travesseiro onde você repousa a sua cabeça em paz quando você coloca a sua confiança no Pai. E ao mesmo tempo é a mão que esbofeteia seu rosto quando você duvida do controle do Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Consolo e também confronto, porque ela nos lembra que Deus não tem nada fora do seu controle. E para o que nós fomos predestinados? Paulo diz, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. A adoção é aquilo para o que os crentes foram predestinados. A adoção é o termo central aqui nesse versículo. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que usa essa palavra e, além de aqui em Efésios 1:5, ele a emprega outras 4 vezes. Em Romanos 8:15 e 23, Romanos 9:4 e em Gálatas 4:5. 4 vezes somente que aparece novamente essa palavra no Novo Testamento. E esse era um dos ensinos favoritos do apóstolo Paulo. E, no entanto, essa é uma doutrina, meus irmãos, sobre a qual nós raramente ouvimos. Quando foi que você ouviu um ensino sobre a doutrina da adoção? Quando foi a última vez que você ouviu alguma palavra, ou ensino, um estudo, ou leu algo sobre isso? A impressão que eu tenho é que essa doutrina da adoção ela fica meio perdida ou apagada entre a doutrina da justificação e da santificação. Pulamos da justificação, por meio da fé em Cristo, diretamente para a santificação. Mas nós temos aqui numa sequência lógica a adoção. E nós vamos nos aproximar dessa doutrina aqui hoje que recebe pouca ênfase. A palavra grega traduzida por adoção de filhos é uma única palavra no grego, huiotesia. E eu estou mencionando isso, senão por outra razão, senão que essa distinção que eu vou mencionar daqui em diante não aparece nas nossas traduções em português aqui. Essa palavra huiotesia, ela vem de 2 palavras gregas. A primeira é huios, que quer dizer filho, e a segunda é a palavra titeme, que significa colocar, por estabelecer. Juntando as 2 palavras, nós temos literalmente estabelecer um filho, o que é diferente de gerar um filho no sentido natural. Em outras palavras, significa adotar. E aqui a coisa vai ficando mais emocionante. Por quê? Nós vamos olhar aqui para a palavra huios, filho. Além de huios, há outras palavras no Novo Testamento empregadas com o sentido de filho. Nós temos a palavra teknon, que quer dizer criança ou menino, um filho, bebê, independentemente da idade, uma criança ou menino. É uma palavra que expressa a ideia de um ser que deriva a sua vida de outro, como as crianças derivam a sua natureza de seus pais. É a mesma palavra que o apóstolo João usa para vincular a nossa filiação, a nossa relação filial com Deus, mais intimamente como resultado do novo nascimento que possibilita a nossa fé em Cristo. Olhe João capítulo 1, versos 12 e 13. João capítulo 1, versos 12 e 13.
João capítulo 1, versos 12 e 13 diz assim: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, teknon aqui, crianças de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, se tornar filho é resultado deste novo nascimento que vem do alto e possibilita a fé em Cristo. Então, João emprega essa palavra para dizer que nós nos tornamos filhos de Deus porque nós nascemos de novo, porque o Espírito Santo fez uma cirurgia cardíaca espiritual em nós e passou a residir dentro de nós, dentro dos crentes, e, portanto, agora, uma vez que nós somos Cristo Jesus, filhos de Deus, porque somos participantes da natureza e da vida divina. Nós somos uma nova criação. Somos filhos de Deus porque a nossa vida e a nossa natureza deriva de Deus como seus filhos. Nós recebemos isso do alto, é o que diz João. Portanto, nesse sentido, a nossa nova natureza como cristãos é determinada pela regeneração, pelo novo nascimento, não pela adoção. E essa palavra teknon nunca é aplicada a Jesus, exceto num sentido afetuoso, numa relação entre um pai e um filho pequeno, como quando Maria encontra no templo o menino Jesus, àquela altura com 12 anos, após tê-lo perdido por 3 dias. Lemos em Lucas 2,48 o seguinte, Maria dizendo a Jesus: Filho, teknon é a palavra aqui, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E pode ser que essa palavra tenha sido aplicada a Jesus apenas uma única vez em todo o Novo Testamento, meus irmãos, para que não houvesse confusão quanto à divindade dele, como se a vida e a natureza de Jesus tivessem sido derivadas de um outro ser, e não que ele tem natureza igual a de Deus, e que assim como Deus, ele sempre teve vida em si mesmo, como diz João 5:26. Uma outra palavra usada no Novo Testamento para se referir a um filho menor de idade, é népios, que significa literalmente não palavra, ou seja, uma criança pequena que ainda não fala, um bebê de peito, um menor de idade, não instruído, inexperiente. Há alguns textos em que essa palavra é usada no sentido normal, para um menor de idade, como em Gálatas 4:1. Mas os autores do Novo Testamento também usaram essa palavra metaforicamente para se referirem a uma pessoa que está exibindo uma ingenuidade infantil, alguém tolo, imaturo, inexperiente. Deixe-me mencionar aqui uns 2 ou 3 exemplos disso. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 e 2 o seguinte, Paulo dizendo aos coríntios: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças, népios, em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. A igreja de Corinto, você sabe, era uma igreja bastante problemática, sem discernimento, imatura, vivendo no erro e no pecado, porque havia passado muito tempo e os crentes ainda estavam nos rudimentos da fé, ainda estavam com tendências carnais, crianças espirituais. É por isso que Paulo está dizendo que tem que ficar ensinando para eles sempre as mesmas coisas. Os coríntios recebiam o ensino e todavia eles não colocavam esse ensino em prática imediatamente. E isso trouxe muitos problemas, porque o pecado e os falsos ensinos encontraram a porta da igreja aberta e se abrigaram entre os coríntios. O autor da Epístola de Hebreus, quem quer que seja ele, faz semelhante censura contra a imaturidade e a falta de discernimento dos crentes a quem ele escreveu. Ouça Hebreus, capítulo 5, versos 12 a 14. Diz assim o autor de Hebreus: De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto o mal. Que repreensão, meus irmãos, o autor de Hebreus faz àqueles crentes. Os crentes hebreus deveriam ser mestres.
Já tinha passado tempo suficiente para isso ocorrer. Eles não eram novos na fé, mas como crianças eles continuavam sem discernimento, conheciam apenas as doutrinas básicas, viam as coisas espirituais a partir do ponto de vista de uma criança, de um bebê. E essa palavra, kinépios, também nunca é usada para se referir a Jesus como Filho de Deus. Então nós temos aqui duas palavras empregadas no Novo Testamento com o sentido de filho, mas que nunca se aplicam a Jesus como Filho de Deus. Nunca é dito que Jesus é o téknon ou o népios de Deus, a criança de Deus. Nunca é dito isso. Mas sim, huios de Deus, Filho de Deus. Isto é, Jesus é um filho maduro ou maior, que não vive para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai, como ele diz lá em João, capítulo 6, verso 38. É um filho que vive no Espírito Santo, pois, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 14, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos, huios, de Deus. Ser guiado pelo Espírito, então, meus irmãos, é a característica de um filho maduro, de alguém que cresceu e deixou a infância. E isso tem algo de profunda significância aqui para nós. Deus predeterminou na eternidade que nós fôssemos adotados para ingressarmos na família de Deus e crescermos e amadurecermos como filhos maduros, identificados com a vontade do Pai. Assim como o nosso irmão mais velho, Jesus, era identificado com a vontade do Pai. Em outras palavras, Deus não nos predestinou para meramente entrarmos na família de Deus e permanecermos na mesma condição espiritual infantil de um recém-nascido, mas sim para nós crescermos e amadurecermos dentro da família de Deus, para que nós possamos ser semelhantes a Jesus como filho, e resplandecer nesse mundo de trevas. Esse é o plano de Deus. O propósito do plano predeterminado de Deus envolve, nas palavras do próprio apóstolo Paulo em Efésios 4,14, que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Café com Deus Pai, bom dia Espírito Santo e coisas desse tipo. É uma anomalia e impossibilidade, portanto, um crente que, embora compartilhe da natureza divina, continue em um estágio espiritualmente infantil. Essa é uma impossibilidade bíblica. Imagine que no nosso berçário, na estação criança, houvesse um bebê que permanecesse lá, enquanto outras crianças cresciam e deixavam o espaço. E mesmo quando o bebê já tivesse se tornado adulto, ainda se comportasse como um menino e quisesse permanecer ali no berçário. Imagina essa situação. Você vê coisas como essa acontecendo? Você não vê coisas como essa acontecendo porque o curso natural da vida, conforme o Deus Criador predeterminou, desenvolve-se em estágios, inevitavelmente para todas as pessoas. Essa é uma regra invariável da criação, exceto em anomalias resultantes da queda, como síndromes severas ou deficiências mentais ou hormonais. Mas não se desenvolve por causa de um problema, uma anomalia, tem algum erro. De modo semelhante, a regra da vida cristã, conforme o plano predeterminado de Deus, é que todos os seus filhos desenvolvam-se inevitavelmente na graça e conhecimento de Cristo. E isso se aplica a todos os cristãos, a todos os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não predeterminou levar bebês espirituais para a glória, mas sim filhos maduros à semelhança de Cristo. Porque Deus não tem berçário. O plano de Deus não envolve formar um berçário, mas sim uma igreja com filhos maduros, com filhos parecidos com Jesus. Não há, portanto, na família de Deus nenhuma distinção artificial e falsa de que todos os crentes passam por um estágio infantil como crianças de Deus, mas apenas alguns desenvolvem-se como filhos maduros de Deus. Ou seja, não há na igreja de Deus essa distinção entre os filhos que não se santificam e os filhos que não se santificam, os filhos que se santificam. Se não se santifica, é suspeito que seja filho realmente, porque a regra da vida cristã é crescimento, é desenvolvimento. É claro que há graus de santificação, há graus de maturidade. Nós não desprezamos isso, mas todos estão crescendo. Em todos podemos observar esse crescimento, esse avanço na vida cristã.
todos devem estar comprometidos com a vontade do Pai. Na verdade, reitero, todos os crentes, sem exceção, foram destinados a crescerem como filhos maduros. E tudo isso é comunicado por essa palavra huios, filho, que forma a palavra adoção de filho aqui. O termo coloca ênfase na realidade de que não apenas entramos na família de Deus e tornamos-nos filhos que têm uma natureza santa em comum com Deus, mas que nós devemos amadurecer como filhos de Deus conforme o plano perfeito que Ele determinou para nós em Cristo Jesus, e Cristo é o nosso próprio modelo. Agora, eu me apresso em dizer que Paulo queria comunicar mais do que isso. É por isso que a palavra em particular que ele usa aqui em Efésios 1:5 não significa apenas filhos, mas significa adoção de filhos ou filho adotivo, conforme a tradução da Almeida, século 21. O propósito da predestinação não é apenas que nós nos tornemos filhos de Deus, como diz a paráfrase NTLH, quando deixa de fora o termo adoção, mas Deus quer que nós nos tornemos filhos por adoção, como lemos aqui em Efésios. A ênfase do apóstolo, então, não é a mesma que a de João na natureza divina que recebemos não do sangue, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E tendo recebido isso do alto, nós cremos em Cristo e Ele nos dá o poder de nos tornar filhos de Deus, como nós lemos em João capítulo 1, verso 12. Não é essa a ênfase de Paulo aqui. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o objetivo do plano pré-determinado de Deus não era apenas que nós nascêssemos de novo e assim nos tornássemos filhos de Deus. Isso é uma grande coisa, e eu não quero nem por um segundo dar a impressão de que eu estou diminuindo aqui ou desmerecendo a obra do Espírito Santo. É evidente que isso é muito importante e fundamental. A regeneração, o novo nascimento é imprescindível. A nossa filiação certamente envolve isso. Mas não é apenas isso daqui. Paulo está dando ênfase a um outro aspecto da nossa filiação que complementa ao de João. E qual é esse aspecto complementar que ele enfatiza aqui? Esse aspecto complementar que ele enfatiza é a relação entre um pai e um filho não vinculada por sangue, como no caso de um filho natural, que é o que João está enfatizando. Então é essa ênfase que nós temos aqui. Uma relação entre um pai e um filho não vinculada por sangue, que inclui ele como um filho natural, com todos os direitos, inclusive o direito de herdar. O que o apóstolo tem em vista, então, como propósito da predestinação, são os privilégios pertinentes à posição que nós ocupamos como membros da família de Deus. Agora lembre-se que Paulo era cidadão romano. E ao que parece, ele está emprestando um termo do direito romano que era bem conhecido dos efésios, visto que a cidade de Éfeso era a capital da província romana na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Na lei judaica não havia nenhuma instituição ou prescrição da adoção em uma família. O que havia, na verdade, era apenas a noção de Deus como Pai e de Israel como seu primogênito. E nesse sentido, Paulo considerava Israel como filho adotivo de Deus, como se vê em Romanos 9,4. Ele diz, deles é a adoção de filhos, referindo-se a Israel. Na lei romana, porém, a instituição da adoção destacou-se pela sua sistematização e difundiu-se até se tornar uma prática comum em Roma, inclusive entre os imperadores que adotavam filhos para que esses filhos os sucedessem. E para entender o procedimento da adoção sob a lei romana, nós temos que ter em mente aqui, pelo menos, a ideia da estrutura da família romana. Na família romana, o pai tinha o patria potestas, o poder de um pai, isto é, um poder jurídico absoluto que os pais tinham sobre os membros da família. É o pai que tinha o poder legal aqui. Se um membro da família, por exemplo, adquirisse uma propriedade, a propriedade tornava-se da família e o pai, como proprietário legal, poderia dispor desses bens como bem entendesse quando ele quisesse. No que respeita aos seus filhos e seus descendentes masculinos na linha mais remota, bem como aqueles que eram adotados na família, esse poder jurídico era tal que o pai poderia vender os seus filhos como escravos e até matá-los, sem que isso fosse considerado assassinato. O poder do pai
o pleno poder que ele exercia sobre a família, sobre a família, cessava naturalmente quando ele morria, ou com a emancipação dos filhos, ou com o procedimento de adoção. E o procedimento romano de adoção tinha duas etapas. Na primeira etapa, o objetivo era livrar o filho do controle natural do pai dele, do controle do seu pai natural, melhor dizendo. E isso era feito em um procedimento em que o pai vendia o filho como escravo ao adotante e assim o filho estava livre do seu pai natural. Na segunda etapa, o pai adotante assumia a posição do pai natural, com controle absoluto sobre o adotado, de modo que o filho tornava-se responsável perante o novo pai e assumia também a posição de filho natural para dar continuidade à linhagem da família e herdar os bens daquela casa. Então nós temos na adoção, no Império Romano, duas realidades principais. O poder absoluto do pai adotante sobre o filho e os privilégios do filho ao assumir a posição do filho natural com todos os seus direitos e privilégios. Quanto à luz, meus irmãos, quanto à luz isso lança ao fato de que nós crentes, anteriormente, éramos, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, versos 2 e 3, filhos da desobediência e por natureza filhos da ira. Ou como disse Jesus aos fariseus e por derivação a todos os incrédulos, em João 8,44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. A propósito, essa forte declaração de Jesus é muito interessante, meus irmãos, porque os judeus incrédulos haviam afirmado que eles todos eram filhos de Deus. E ainda hoje, há algumas pessoas que acreditam que todos somos naturalmente filhos de Deus. Creem na paternidade universal de Deus e na irmandade de todos os homens. Pois bem, há um sentido em que é correto dizer que sim, somos todos filhos de Deus. Deus é pai de todas as pessoas no sentido de que ele é o criador de toda a humanidade. O próprio apóstolo Paulo ensinou isso quando ele pregou aos atenienses, conforme registrado em Atos 17, 28. Ouça com atenção. Nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. Atenção, porque dele também somos geração. E o autor de Hebreus, na mesma linha de pensamento, ele refere-se a Deus como Pai, o Pai dos Espíritos, que significa ser o Criador e o sustentador de todos os Espíritos, como se vê em Hebreus 12, 9. O autor de Hebreus diz assim, ouça, além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? É a tradução da Almeida Corrigida e Fiel que eu estou lendo, na minha diz Pai espiritual. E nesse mesmo sentido, Adão era originalmente filho de Deus, como nos mostra a genealogia registrada em Lucas 3,38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. É como Lucas se refere a Adão aqui. O problema, como você sabe, é que Adão emancipou-se rebeldemente de seu Criador e se submeteu voluntariamente ao controle de um novo pai, o diabo. E desde então toda a humanidade, cuja descendência remonta a Adão, encontra-se nessa relação com o diabo como seu pai. Cada ser humano nasce filho do diabo. Os homens podem ter Deus como seu pai pela criação e ao mesmo tempo ter Satanás como seu pai pelo pecado. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que pela fé na morte e ressurreição de Cristo pelos nossos pecados, nós podemos nos tornar filhos de Deus, como nós lemos em Gálatas capítulo 3, verso 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou nas palavras do apóstolo João, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não eram, receberam esse poder, a saber, os que creem no seu nome. Veja, João está dizendo aqui que todos foram habilitados pelo Espírito de Deus a receber a Cristo, e essas pessoas não eram originalmente filhos de Deus. Todos esses que foram habilitados a receber a Cristo não eram originalmente filhos de Deus, mas tendo crido em Jesus, receberam esse poder,
Exousia, que significa que eles receberam a dignidade, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Deus os dignificou ao torná-los seus filhos. E é importante ressalvar, porém, que a nossa filiação difere da de Cristo Jesus como Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus no sentido único. Ele é o Filho unigênito, o Filho de Deus pela geração eterna, não criação. Nós, porém, somos filhos pela criação e pela adoção, completamente diferente da filiação de Cristo. Deus Pai comprou os eleitos com o preço do sangue de Cristo, livrando-os da escravidão do diabo e os dignos família divina. E os crentes não apenas entraram na família de Deus, mas pela adoção, como já dito, também receberam todos os direitos e privilégios de um filho natural. Agora, portanto, os crentes não estão mais sob o controle do seu antigo pai natural, o diabo. Em vez disso, agora nós estamos em absoluto controle do nosso novo pai, Deus, enquanto filhos adotivos. E Deus tem plenos poderes sobre a sua vida e os seus bens, sobre a nossa vida e sobre os nossos bens como Pai. E como Deus não morre, nem permite que seus filhos retornem definitivamente ao controle do seu antigo pai, os filhos adotivos estão sempre sob seu amoroso controle e desfrutam para sempre da posição e privilégio de filhos amados. Que maravilha, meus irmãos, que glória! Adotados e adotados para sempre no amor de Deus. Agora, quais são esses privilégios que nós desfrutamos provenientes da nossa posição como filhos adotivos de Deus? Os textos paralelos nos quais Paulo fala, e eu espero que você saia daqui encorajado por meio dessa doutrina. Os textos paralelos nos quais Paulo fala sobre a adoção e outros textos das Escrituras nos dão essa resposta claramente. O primeiro privilégio da adoção é existir e se mover dentro da atmosfera do amor de Deus. A adoção, meus irmãos, é uma expressão magnânima do amor de Deus, como fica evidente na maneira emocionada pela qual o apóstolo João se expressa na sua primeira carta, capítulo 3, verso 1. Ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A adoção, então, deve nos levar à contemplação e ao maravilhamento, assim como levou João. Pense nisto. Deus nos adotou quando ele tinha seu próprio filho, quando ele já tinha o seu próprio filho, e em quem ele se comprazia desde a eternidade, como diz a Escritura. E não só isso, Deus nos adotou como filho, dentre um grande número de pessoas que eram da família do diabo. Deus nos adotou como filhos, quando nós pertencíamos à família do diabo, o seu arqui-inimigo, o seu inimigo mortal. Veja como isso é maravilhoso, meus irmãos, como é grande o amor de Deus. Não há nenhuma posição e status na glória decadente deste mundo que supere isso. Nenhuma profissão, nenhum título acadêmico, nenhum cargo pode superar o nosso privilégio e posição em Cristo Jesus como filhos. Platão costumava agradecer a Deus por não ter nascido grego. Por ter nascido grego, desculpe, não bárbaro, por ter nascido homem e não mulher, e por ter nascido na época de Sócrates. Meus irmãos, muito mais nós deveríamos agradecer por termos nascido na época do Evangelho e termos sido feitos filhos de Deus. Como disse o puritano Thomas Watson, o eleito pode gritar: Senhor, como é que te revelaste a mim e não ao mundo? Como é que te revelaste a mim e não ao mundo? O segundo privilégio da adoção é que Deus nos honra com seu próprio nome. Já não temos mais o nosso próprio sobrenome, agora nós somos membros da família de Deus. Como Paulo nos lembra nesta carta, no capítulo 2, verso 19. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então agora, meus irmãos, nós estamos destinados a carregar o nome de Deus. Como diz João em Apocalipse 3,12. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Esse é o segundo privilégio, carregar o nome de Deus. O terceiro é que nos é dado o Espírito de Deus. Capítulo 4 de Gálatas, verso 4 a 6, Paulo diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai.
Deus compartilha, meus irmãos, a sua própria natureza com aqueles que Ele adota. Ele toma lugar no nosso coração e transforma completamente os nossos pensamentos, as nossas afeições, a nossa vontade, como se uma alma colocada, já não somos mais a mesma pessoa, somos uma nova criação. Se uma criança adotiva chega a uma nova família com uma natureza indócil e indisciplinada, o seu novo pai não pode mudar a natureza daquela criança, embora ele coloque o seu nome nela. Ele coloca o seu nome, mas ele não pode mudar as suas disposições selvagens, nem colocar a sua própria natureza na criança. Todavia, Deus não somente dá um novo nome a quem Ele adota, mas dá também a sua própria natureza santa. E é natural que os filhos imitem os pais, como diz a Escritura: sede santos, pois eu sou santo. E o filho que antes era rebelde contra o pai, agora aproxima-se do pai com um espírito dependente, íntimo, dizendo: Abba, Pai, que no nosso português quer dizer algo como papai, a linguagem de uma criança que se dirige ao seu pai com amor, respeito e reverência. O quarto privilégio da adoção é que ela nos torna livres. Olha só o que diz Paulo novamente em Gálatas 4:7. De sorte que já não és escravo, porém filho. Veja, o escravo não é livre, meus irmãos. Mas quando um escravo é adotado, entra em um estado de liberdade. É feito um homem livre. Mas o filho não é livre para fazer o que bem entende. É importante dizer isso. Deus não adota para que seus filhos pequem livremente, para que façam o que querem. A liberdade aqui é a liberdade da tirania absoluta do diabo, o nosso pai natural. A liberdade aqui é a liberdade do domínio do pecado, é a liberdade da maldição da lei. É uma liberdade para se aproximar sem medo de Deus como pai. Porque, diz Paulo em Romanos 8,15, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E uma excelente maneira de você saber se é um filho de Deus é que você não é guiado pela carne. Porque um filho de Deus, como diz Paulo em Romanos 8,14, é guiado pelo Espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O quinto privilégio da adoção não parece ser um privilégio, mas é um privilégio. Não parece ser muito agradável, mas no final das contas é agradável. São as correções paternais. Nós lemos em Hebreus 12,6, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O argumento do autor de Hebreus aqui nessa passagem, onde esse versículo está inserido, é que se não estamos sendo corrigidos, então nós não somos filhos legítimos e sim bastardos. Hebreus 12,8. Afinal, como ele mesmo diz um versículo antes, apelando para o raciocínio lógico, que filho há que o pai não corrige? E caso alguém diga que a punição é dolorosa demais e isso a impeça de julgar adequadamente o amor de Deus nessa ação, o amor paterno, o escritor santo diz em seguida que os frutos finais compensarão plenamente a dor que nós sentimos no presente. Hebreus 12:11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça, é o que diz o autor de Hebreus. Santidade, no final das contas, é o que gera a disciplina de Deus. Novamente, Deus nos corrigirá, meus irmãos, porque Ele está determinado a não levar bebês chiliquentos para a glória, mas sim filhos maduros e obedientes. O sexto privilégio da adoção é que nós herdaremos honra e posses. Nós lemos em Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos do rei, meus irmãos, nós somos membros da família real, príncipes e princesas assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós temos direito legal à herança pelo sangue de Cristo. E a nossa herança é uma herança no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói,
e onde os ladrões não escavam e nem roubam, como diz Jesus em Mateus 6,20. Deus Pai nos predestinou, como diz o apóstolo Pedro, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A nossa herança é segura, nós reinaremos com Cristo sobre novos céus e nova terra. O sétimo privilégio da adoção é compartilhar, tanto dos sofrimentos de Cristo, quanto da sua glória posterior. No versículo 17 de Romanos 8, que nós lemos, nos é dito que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas também nos é dito na sequência que, ouça com muita atenção, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Apenas este ponto aqui tem conteúdo suficiente, não apenas para um sermão, mas para uma série de mensagens sobre a realidade do sofrimento na vida dos filhos de Deus. Ao longo dos anos, eu tenho ouvido algumas vezes seminaristas, pastores, missionários e pregadores em geral, quase dando a entender nas suas prédicas que uma coisa ou outra, ou que Deus pretende tirar todo o sofrimento do cristão nessa vida, ou que alguns cristãos vão sofrer e outros não. E quando eles ensinam isso, pensam apenas em termos de sofrimento físico e induzem os crentes a verem o sofrimento apenas nessa categoria. Nada mais distante do ensino bíblico do que isso. Em primeiro lugar, por que isso está distante do ensino bíblico? Porque o sofrimento decorrente da entrada do pecado no mundo não envolve apenas sofrimento físico. Envolve sofrimentos também na alma, as tentações, as opressões demoníacas, pensamentos, paixões e desejos conflitantes contra a vontade de Deus e etc. E a segunda razão por que isso está distante do ensino bíblico é porque todos os filhos de Deus, sem exceção, vão sofrer neste mundo. Não há um cristão que não tenha recebido o privilégio de sofrer. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. João 16:33. E os sofrimentos por Cristo, não o sofrimento por causa das consequências do pecado, não é isso. Mas os sofrimentos por Cristo são um privilégio, um presente de Deus para os seus filhos, que vem no pacote da salvação. É um presente dado a nós, como se lê em Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Recebemos todos a dádiva de sofrer por Cristo. Todos vamos sofrer, uns mais, outros menos. Alguns experimentarão mais sofrimentos físicos que outros por causa de Cristo, inclusive a morte como os mártires. Outros sofrerão mais espiritualmente, menos fisicamente, mas a verdade é que todos estamos destinados a sofrer por Cristo e a encarar isso como um privilégio da nossa adoção como filhos. Essa não é uma mensagem popular. Essa não é uma mensagem que você ouve na igreja. Você ouve mensagens por aí como se Deus estivesse interessado em acabar com todo o seu sofrimento. Deus tem um propósito no sofrimento. Deus tinha um propósito na vida de Jó como seu filho. E nenhum de nós aqui sofreu como Jó sofreu. E Deus não retirou o sofrimento da vida de Jó. Todos nós estamos destinados a isso. Porque Deus nos dá o privilégio de sofrer para recebermos a glória por vir. Assim como convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória, como diz Lucas 24:46. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E o último privilégio, encerro aqui, é nos dar a certeza da consumação de tudo isso, da nossa redenção final. Paulo nos dá essa esperança em Romanos 8, meus irmãos. Temos que a um só tempo, geme e suporta as angústias de agora, e não somente ele, mas também a nós que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Se eu sou filho, nada nem ninguém pode roubar a minha herança, nada pode me separar do amor paterno de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estaremos livres do pecado e de todo o sofrimento, nos novos céus e na nova terra onde habita a justiça. E assim nós seremos perfeitos como o Senhor Jesus Cristo. E disso nos dá garantia o apóstolo Paulo em Romanos 8:29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Isso é certo. Isso vai acontecer, isso não vai falhar. Então a doutrina da adoção
é extremamente consolador e revigorante. E eu espero que você saia daqui encorajado, revigorado. Nosso vigor deve proceder da palavra e não de fogo estranho. Deus nos colocou num estado de dignidade e honra ao nos adotar como filhos amados. Medite nisso. Saia daqui meditando nisso. Eu fiquei profundamente reflexivo nisso. Não apenas para ensinar, mas também para desfrutar desse privilégio. Então gastemos mais tempo pensando na posição e status do mundo. Menos tempo, melhor dizendo, desculpa. Gastemos menos tempo pensando no status e na posição do mundo e na sua glória temporal que ele nos oferece. E gastemos mais tempo pensando que maior e mais excelente que Deus criar o universo a partir do nada é Deus pegar o barro, colocar nele o seu nome e torná-lo seu herdeiro. Amém? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Confirma ela no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.